Fala galera, professor Charles Carvalho, mais um X da questão aqui no Snipe Concursos, galera. Iremos trabalhar hoje, tá? 6 questões em que iremos abordar aqui a Lei 036, né, de 98, que é o regime jurídico de Marituba, e o PCCR da Guarda Civil de Marituba, tá? O PCCR, tá? Ele é a Lei 318, tá aqui 316, tá? Mas lembrando que atualmente o PCCR, a numeração é 318. A 316 faz referência à lei de criação, tá? Então, desde 2017 mudou isso. Bora lá. Primeira questão, galera, sem enrolação. Setup, Prefeitura de Castanhal, nível médio, eu fui, logicamente, adaptei essa questão aqui para o concurso de Marituba. Olha lá, galera. Leia os itens a seguir e marque a alternativa correta. Marque a alternativa correta de acordo com o regime jurídico de Marituba, tá? Então, olha lá. Primeira afirmativa diz assim mesmo. Os cargos de provimento em comissão são os providos através de concurso público de provas ou de provas e títulos. Essa primeira afirmativa está certa ou está errada, galera? Tá? Bora para 2. Os cargos de provimento efetivo são os cargos de confiança declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Olha lá, gente. As duas afirmativas, elas estão trocadas, né? Os conceitos aqui. Então, as duas estão erradas. Por quê? Porque o cargo em comissão é o cargo de confiança declarado em lei de livre nomeação e exoneração, tá? O cargo efetivo, ele é provido através de concurso público de provas ou de provas e títulos. Então, essa é a regra, tá? Tu já sabe que existe 2 tipos de cargos públicos, tá? Os cargos podem ser efetivo ou pode ser em comissão ou comissionado. O cargo de provimento efetivo, galera, ele pode ser um cargo isolado, tá? Ou um cargo de carreira, né? Tu já sabe que de carreira aqui é quando você galga as promoções. Você ganha as chamadas, você galga as chamadas promoções, tá? As promoções. Tu já sabe que esse cargo efetivo, para você prover, preencher, você precisa, logicamente, pelo princípio da impessoalidade, fazer concurso público. E tu já sabe que esse concurso aqui, ele pode ser de provas ou pode ser de provas mais títulos, tá? Tu já sabe disso. Tu já sabe que esse concurso aqui tem validade de 2 anos, segundo o regime jurídico de Marituba, tá? Segundo a Constituição, é até 2 anos. Segundo o regime de Marituba, é 2 anos, tá? Podem ser prorrogados por igual período. Esse cargo em comissão, galera, tu já sabe que o cargo em comissão, ele é um cargo ad nunto, tá? Ad nunto. O que é um cargo ad nunto? É um cargo de livre nomeação e livre exoneração. Tu já sabe disso, tá bom? Bem fácil. Baseado nisso, qual é o gabarito, galera? Se as duas afirmativas estão erradas, o gabarito é a letra C, tá bom? Então fica atento com isso. Na segunda questão, olha lá. A segunda questão, ela faz referência a quê? Sob a prestação do serviço extraordinário previsto no artigo 74 da Lei 036 de 98, analise as assertivas seguintes. Galera, sobre o serviço extraordinário, o que é importante você saber, tá? Em relação à hora extra, tá? Em relação à hora extra ou serviço extraordinário, o que é importante você saber? O serviço extraordinário, gente, ele é uma situação, tá? Então fica atento, ele não é regra. O serviço extraordinário, ele é uma exceção, tá? Ele não é regra, ele é exceção. Então ele vai se dar em situações excepcionais, tá? Então a hora extra vai se dar em situações excepcionais e temporárias, tá? Temporárias. Tá? Em situação excepcional e temporária.
Tu já sabe também que a hora extra, galera, ela não pode, segundo a lei, não pode exceder a 2 horas por jornada de trabalho. Por jornada, tá? Então fica atento com isso. Por jornada, não pode exceder a 2 horas aqui. E a lei, ela diz que a hora extra ou serviço extraordinário não pode ultrapassar 60 horas mensais. E então ela não pode ultrapassar 60 horas mensais e, de forma excepcional, tá? E excepcionalmente, ela pode chegar até 80 horas mensais. 80 horas mensais, tá? Mensais. Então, qual é a regra? Ela não pode ultrapassar 60 horas mensais, mas de forma excepcional pode chegar até 80. Lembrando que por jornada não pode ultrapassar 2 horas por jornada. E aí, a hora extra, né, que você vai trabalhar, logicamente, na hora fora da tua jornada normal de trabalho, lembrando que dentro do regime jurídico de Marituba, a jornada de trabalho é de 44 horas semanais, tá? Semanais. Olha lá, essa hora extra, tu vai ter direito a uma gratificação, tá? Uma gratificação por hora extra, que vai ser de 50% em relação à hora normal. Então, baseado nessas informações, vamos para a questão. Vamos para a questão agora. Olha lá, vamos para a questão. Então, baseado nisso, galera, vamos resolver aqui as afirmativas. Olha lá. A primeira afirmativa diz assim mesmo: somente será permitido serviço extraordinário para atender situações excepcionais e temporárias, respeitando o limite máximo de 2 horas diárias, ou conforme se dispuser em regulamento para casos específicos. Correto aqui, né, galera? Então, correto aqui essa primeira afirmativa, né? Então, bem fácil, ela está de acordo com o que nós falamos aqui, né? Bem fácil, não tem como você errar. Olha lá, galera. A segunda afirmativa diz: o serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de até 50% em relação à hora normal de trabalho. Essa segunda afirmativa está errada, porque não é até, é só 50%, tá? Então fica atento com isso. Baseado nisso, se eu já sei que a primeira está certa e a segunda está errada, a A diz: a assertiva 1 está correta e a 2 está errada. Então, gabarito aqui, letra A, nem se discute. Tá, galera? Então, essas informações são importantes para a tua prova. Bora lá. Na terceira questão, isso é importante, terceira questão, tá? Então, em questão de prova, importante para ti. Marque a alternativa que esteja... Olha lá, marque a alternativa que esteja de acordo com a Lei 36 de 98, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores do município de Marituba, Pará, tá? Então, essa afirmativa aqui ela é importante para a tua prova. Olha lá. A afirmativa A diz assim mesmo, né? A alternativa A diz assim mesmo: o servidor estável, tá? Deixa eu apagar aqui. O servidor estável poderá perder o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado, ocorrendo, nesse caso, a destituição. Gente, vamos entender uma coisa. Lembra? Vamos fazer aqui um resumo rapidinho. Tu já sabe que tu vai fazer o concurso, né? Então, tem um concurso público, depois tu vai ser nomeado, quando vai ocorrer a tua nomeação, que é teu provimento originário. Da nomeação tu toma posse, não é isso? Da posse tu entra em exercício, tu aprendeu isso também.
né? Do exercício, a partir do exercício, tu passa pelo estágio probatório, passou pelo estágio probatório, tu ganha estabilidade, tá? Estabilidade, né? Tu já sabe disso. Tu já sabe, por exemplo, que esse concurso público aqui, ele é para cargo efetivo, validade de 2 anos, a nomeação é para cargo efetivo em comissão, tu já sabe que a posse, o prazo aqui é 30 dias, se você não tomar posse, o ato de provimento torna-se sem efeito, né? Tu se torna até investido em cargo público com a posse, você já aprendeu isso também. O exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo, é de 3 dias improrrogáveis o prazo para você entrar em exercício, 3 dias, né, segundo a lei. O estágio probatório é de 3 anos, né, 3 anos aqui, e tu é avaliado no PADRE com I, lembra disso? No PADRE com I, produtividade, assiduidade, disciplina, responsabilidade e iniciativa. Aí, passou no estágio probatório, tu ganha estabilidade no serviço público. Gente, depois que tu ganha estabilidade, tu pode perder o cargo? Sim, tá? Segundo o regime jurídico e a Constituição, o servidor estável, ele pode perder o cargo, então, segundo o RJU de Marituba, tá? O RJU aqui de Marituba, ele pode perder o cargo por sentença judicial transitada em julgado, né? E, logicamente, por processo administrativo disciplinar. Isso segundo o regime jurídico de Marituba. Segundo a Constituição, tu pode também perder o cargo servidor estável por avaliação periódica de desempenho e por corte de gasto com pessoal, tá? Mas segundo o regime jurídico de Marituba, tu pode perder o cargo nessas 2 situações. Nessa aqui, tu vai ser demitido, logicamente. E nessa aqui também, tá? Então, vai ocorrer aqui a demissão nos 2 casos. Galera, tu já sabe disso, essa é a regra. Mas a questão aqui, ela coloca mais informações para você, né? Olha lá, galera, então a questão coloca mais informações. Então, por exemplo, ela diz: o servidor estável poderá perder o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Acabamos de ver aqui, né, nas informações que eu coloquei, que ele pode perder por sentença judicial transitada em julgado, né? Aquela que não cabe mais recurso. Ocorrendo nesse caso a destituição, e aí tu não tem que aprender somente isso. E aí por isso que nós vamos falar agora sobre as penalidades, tá? Então, para acertar essa questão também aqui, vamos falar sobre as penalidades. As penalidades. O que é que você aprende lá no regime jurídico de Marituba? As penalidades, galera, elas são, tá? Elas vão de ordem crescente de gravidade. Então, segundo a lei, tá? Existe a advertência. A advertência é a sanção mais branda que o servidor sofre. Aí depois vem a suspensão, tá? Que não pode ser de 90 dias. Aí vem a demissão, tá? Então a demissão ela é mais severa, é a pior punição para o servidor. Por quê? Porque na advertência, tá? O servidor vai continuar na ativa. Na suspensão ele vai deixar de trabalhar, deixar de receber por um certo período, mas ele retorna, né, à administração depois, normal, para trabalhar. Na demissão, não. Na demissão, ele perde o vínculo, tá? Então, ele perde o vínculo com a administração. E existe também, né, a cassação. A cassação é da aposentadoria e da disponibilidade, tá? Da disponibilidade. Existe a destituição do cargo em comissão, tá? Do cargo em comissão. Então, preste atenção, galera, preste atenção aqui. Imagine que você é guarda municipal de Marituba ou policial municipal, tá? Ou polícia municipal. Imagine que num cargo de guarda ou polícia, né? Tu praticou improbidade administrativa. Então, você, na ativa, no cargo de guarda municipal, praticou improbidade. Segundo a lei, improbidade gera o quê? Demissão. Então, tu vai ser demitido, vai responder a um PAD, né? Existe um processo, uma ampla defesa contraditória e no final, no exemplo aqui, tu foi demitido. Então, perdeu o vínculo com a administração.
Mas vamos supor que a administração ela só descobriu, imagine que você praticou improbidade durante 10 anos. A administração não descobriu, ninguém descobriu, e você foi, se aposentou. Se aposentou, ou então foi posto em disponibilidade. Só que durante você estar aposentado ou em disponibilidade, a administração teve conhecimento que você praticou improbidade durante 10 anos. Então ela vai estar ao processo, você vai se defender, e no final, né, você foi considerado logicamente culpado. Nesse caso aqui, tu vai ser demitido? Não, porque você está aposentado ou se encontra em disponibilidade. Qual é a punição aqui? Vai ser a cassação e não a demissão, tá bom? Então essa é a lógica. Mas vamos supor que você praticou improbidade não no cargo de guarda municipal, e sim no cargo comissionado dentro do município. Então você, no cargo comissionado, você praticou improbidade. Qual é a punição? É demissão? Não. Se você está no cargo comissionado, então qual é a punição? É a destituição, tá bom? Então essas são as informações importantes para a tua prova. Baseado nisso, vamos aqui para A. Então o servidor estável poderá perder o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado? Correto. Ocorrendo nesse caso a destituição? Não. Ele seria servidor estável, ele exerce um cargo efetivo, vai ser o que aqui? Vai ser uma demissão, tá? Uma demissão e não uma destituição. A B diz: o servidor estável poderá perder o cargo em virtude de processo administrativo disciplinar, o qual seja assegurado ampla defesa? Certo. Ocorrendo nesse caso a exoneração? É errado, porque exoneração não é punição. Eu acabei de colocar aqui quais são as modalidades de punição, as espécies de punição, na verdade, de penalidades, né? A exoneração, junto com a demissão, são formas de vacância de cargo, mas a exoneração não é penalidade, ela não tem caráter punitivo, tá? Então tá errado a B. A C diz: o servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou PAD, o qual seja assegurada ampla defesa, correto até aqui. Ocorrendo nesse caso a cassação? Não, se ele está na ativa não pode ser cassação, né? Vai ser demissão. Aqui se ele tivesse servidor aposentado, se tivesse aqui servidor aposentado, aí estaria correto aqui, tá? Então tá errado a C. Então gabarito aqui, letra D. Tá bom, galera? Bem fácil, não tem como você errar. Bora lá para a quarta questão. Agora aqui é em relação ao PCCR, tá? Ao PCCR, logicamente aqui de Marituba. Bora lá. Galera, marque a alternativa que esteja em desacordo. Isso é importante para a tua prova, tá? Então, marque a alternativa que esteja em desacordo com a Lei 318, tá? Então, onde é a alternativa aqui que esteja desalinhada com a lei, tá? Desalinhada com a lei. Olha lá. O ato de provimento, né? Então, o ato de provimento, o que é provimento? Ele é preenchimento, é ocupação, tá? Preenchimento, ocupação. Deverá necessariamente conter as seguintes indicações sob pena de nulidade. Então, quais são as indicações que deve ter o ato de provimento segundo o PCCR da GCM de Marituba? O fundamento legal? Sim, qual é o fundamento legal? Então, é a lei, né? Então, a lei. Qual lei? A lei de criação da guarda municipal, a lei, o regime jurídico do município. Qual é a denominação do cargo? Né? Se o cargo, por exemplo, é de guarda, se o cargo é de inspetor, tá? Por exemplo. Qual é a forma de vacância? Opa, a A tá certa, a B também. C, forma de vacância? Não, é forma de provimento. Forma de provimento. Então, o gabarito aqui é C, tá? A D diz: indicação de que o exercício do cargo se fará cumulativamente com outro cargo público ou emprego público, obedecido os preceitos constitucionais, quando for o caso, né? O preceito constitucional é que você aprende lá no artigo 38 da Constituição Federal de 88, que faz referência, logicamente, a qual é a regra?
A regra é que você não pode acumular, é vedado a acumulação de cargo público. Tem exceções, professor? Tem, tá? Quais são as exceções? Então, qual é aqui a regra, segundo o artigo 38, é que a regra é vedado a acumulação de cargo, acumulação de cargo, emprego e função pública. Tá? Então, eu não posso acumular cargo, cargo com emprego, emprego com função, é vedado isso. Só que tem exceções, né? Então, existem exceções. Exceções são 2 de professor, 1 de professor com outro técnico ou científico, o científico, tá? E 2 profissionais, né? 2 cargos de emprego de profissionais da área de saúde, tá? Da área de saúde. São as exceções, tá bom? E, logicamente, existe outra exceção, tá? Que é o caso uma outra exceção aqui, que é o caso do vereador, tá? O vereador pode acumular. Certo, galera? Então, são as situações aqui. Então, o gabarito aqui é letra C, porque não é forma de vacância, é forma de provimento. Bora lá. Na quinta questão, galera, sobre os requisitos, olha lá. Então, a quinta fala aqui sobre os requisitos para a investidura do cargo público da Guarda Municipal de Marituba, segundo o seu PCCR, Lei 318 de 2015, marque a alternativa que esteja em dissonância, ou seja, marque a alternativa que esteja em desacordo com a lei. Percebe que ela vai colocar os mesmos requisitos. Esses requisitos aqui, galera, eles estão aonde, professor? Esses requisitos, galera, eles estão tanto no RJU de Marituba, quanto na Lei 316, que é a Lei de Criação da Guarda Municipal, e ela repete aqui no 318, que é o PCCR. E também ainda está lá no quê? No Estatuto Geral da Guarda. Estatuto Geral da Guarda, tá? Tem 4 leis que repetem, que ela cita os requisitos. Só que lembrando que a 318, ela coloca mais informações, né? Mais informações, assim como a 316, né? Ela cita, por exemplo, aqui a categoria, a habilitação, categoria B, ela coloca a idade máxima, tá? Ela coloca essas informações que não está no regime jurídico e nem no Estatuto Geral, tá bom? Fica atento com isso. Bora lá. Ele quer a alternativa que esteja em dissonância com a lei, esteja incorreta, tá bom? Olha lá. Sob os requisitos para investidura no cargo público de guarda municipal, segundo a Lei 318 de 2015, marca a alternativa que esteja em dissonância. Nacionalidade brasileira é um requisito? Sim, ou seja, brasileiro nato ou naturalizado? Correto, né? Então aqui a letra A está correta, não é o gabarito. Quitação com as obrigações, tá? Aqui teve um erro aqui, é com as obrigações militares e eleitorais para homem e mulher? Errado. Então chegamos no gabarito, B de bola. Por quê? Porque militar é somente para o homem, tá? Militar. Eleitoral para ambos os sexos. Idade máxima de 50 anos, sim, lembrando que a mínima é 18. Aptidão física, mental e psicológica, tá? Então, quinta aqui bem fácil dentro do PCCR, uma questão bem fácil, não dá para você errar, caso venha, logicamente, cair na sua prova. Certo, galera? Bora lá. Sexta questão para terminar. Ainda sobre PCCR. De acordo com a lei de reestruturação, né? Segundo a lei aqui de reestruturação e PCCR da GCM de Marituba, o edital é o maior instrumento que regerá o concurso público para todos os efeitos legais e definirá
as regras específicas para a participação e aprovação, contendo obrigatoriamente exceto. Então lembra de que é o exceto aqui, tá? Então fica atento aqui. O que é que deve ter no edital, galera? O que é que deve conter no edital? Então vamos lá. Condições para a sua realização, e os requisitos para inscrição dos candidatos e o prazo de validade do concurso. Condição para a sua realização, sim, né? Então coloca o requisito lá, a idade, né, mínima, aptidão, né? Por exemplo, as obrigações, os requisitos para inscrição, o prazo de validade correto, isso tudo vai estar também, logicamente, tá? No edital, né? Condição para realização, então você pagar a taxa de inscrição, né? Você pode pedir isenção, os requisitos para você se inscrever, a idade mínima, né? Quitação por obrigações, tudo isso aí são requisitos. A validade também vai estar no edital. Divulgação suficiente de modo a atender o princípio da eficiência. Divulgação suficiente de modo a atender o princípio da eficiência. Divulgação suficiente, correto, né? Então, bem clara, com clareza. Só que aí não é princípio da eficiência, é princípio da publicidade. Tá? Então, o gabarito aqui, B de bola. B de bola, tá? Fixação das etapas previstas no artigo anterior, o artigo anterior desta lei, né? Então, a fixação das etapas, na verdade, na lei, né? Para o certame, bem como as respectivas fases distintas, correto, né? Então, na GCM tem várias fases, tem a prova objetiva, tem a prova psicológica, o exame médico, o psicotécnico, são fases que vai estar de acordo com o edital, especificando essas regras. O limite de candidatos classificados em cada etapa, que poderão participar das etapas posteriores, correto, né? Então, no edital coloca lá, por exemplo, quantos candidatos que vão atingir a pontuação ali dentro das regras do edital e da lei, logicamente, que vão avançar para a próxima etapa, para a avaliação médica, psicológica, o psicotécnico, tá? Então, essas informações vão estar no edital, segundo o PCCR. Então, o gabarito aqui, B de bola, certo? Por quê? Porque ele quer o exceto, né? Quais são aqui o que não está dentro dos requisitos do edital, segundo o PCCR, tá? O que não está aqui, o que é que está errado? É o princípio da eficiência, porque se é divulgação suficiente aqui é o princípio da publicidade, e dentro do princípio da publicidade, o princípio da transparência, logicamente. Tá, galera? Então, matamos aqui essas 6 questões para você fixar, logicamente, ajudar você na sua aprovação, tá? Então, curta o vídeo, dê like, compartilhe o vídeo, isso é importante para que, logicamente, possamos continuar aqui criando mais vídeos, discutindo mais assuntos importantes para a sua aprovação. Minha próxima videoaula, eu vou colocar questões aqui de direito constitucional, de direito administrativo, de leis extravagantes, né? Lei anticorrupção, lei de lavagem de capitais, lei, por exemplo, de antitortura ou lei de tortura. Vamos trabalhar essas normas aqui em questões, logicamente, para ajudar você na sua aprovação. Certo, galera? Obrigado, até a próxima.